Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Nós vamos então começar a segunda sessão do nosso dia de homenagem ao professor Francisco Verfort. Eu acho que não é demais começar esta segunda sessão relembrando a importância que o professor Verfort teve. Eu diria que na manutenção do ensino de ciência política na Universidade de São Paulo durante o período mais duro da ditadura militar. O professor Verfort, junto com o professor Leôncio Martins Rodrigues, foram os dois pilares que sustentaram o ensino de ciência política dentro então, Departamento de Ciências Sociais. Não é demais também lembrar a obra do professor Verfort, a importância que ele teve na reflexão sobre a democracia, sobre os desafios da implantação da democracia no Brasil e o papel que a sociedade civil teve na construção dessa nossa democracia, da nova república. Agora à tarde vão participar desta sessão de homenagem a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, o professor Luiz Werneck Viana e o professor José Álvaro Moisés. São três alunos ilustríssimos que deram continuidade à construção da ciência política no Brasil. Acho que a gente não precisa lembrar toda a produção de cada um desses professores e a importância que eles tiveram na construção da agenda de pesquisa em ciência política no Brasil. Eu vou passar, então, imediatamente a palavra à professora Maria Hermínia Tavares de Almeida. A professora Maria Hermínia Tavares de Almeida é professora aposentada, professora titular aposentada do Departamento de Ciência Política da USP, pesquisadora do SEBRAP, e com uma obra extensíssima, tanto na área de relações internacionais, ciência política e um trabalho bastante interessante na análise do papel político dos sindicatos na construção, na luta democrática dos anos 80 no Brasil. Professora Maria Hermínia. Boa tarde. Eu estou muito emocionada e honrada de estar aqui hoje, homenageando o Verfort, que foi o nosso mestre, aqui o mestre dos três. Bom estar nesse momento com dois colegas com quem eu compartilhei, né, muitos anos da minha formação, o Werneck, o Moisés. Na verdade, o Verfort é provavelmente a influência intelectual mais importante que eu tive, né, na minha formação de ciência política. Na verdade, de uma certa forma, ele é responsável por eu ter virado cientista política e não antropóloga, né, coisa que eu pensei durante muito tempo na graduação, e foram os cursos do Verfort que me levaram, um pouco também a situação da época, né, mas foram os cursos do Verfort que finalmente me decidiram para ir na direção da política. Eu queria falar de três coisas aqui hoje. Uma parte do que eu acho que é a importância do Verfort como cientista político, da sua obra, né? Em segundo, do Verfort no Departamento de Ciência Política, né? E terceiro, do Verfort como professor, né? que nos formou. Eu imagino que uma parte importante da discussão sobre a obra dele vai estar centrada no tema que dá o título a essa homenagem, né? No tema da democracia, mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, na verdade, este tema maior está desde o início nas preocupações do Verfort, não apenas quando ele trata da questão democrática e das características da democracia do Brasil, mas quando antes
ele introduz a discussão sobre o populismo, né? Porque o de que se tratava, no fundo, era entender como a classe trabalhadora ou as classes populares, de maneira mais ampla, tinham sido integrados ao jogo político e ao sistema político no país. Então, na verdade, essa discussão é uma discussão clássica, né, da teoria democrática, da discussão democrática, e eu acho que é a primeira grande contribuição do VEFOR. O VEFOR, nesse sentido, eu acho que se insere num esforço, num programa de pesquisa, como poderíamos chamar, muito característico das ciências sociais na Universidade de São Paulo, na época em que ele começa a trabalhar, que dizia respeito a entender qual era a especificidade do processo político brasileiro, né? Quão distinto dos paradigmas, dos modelos de interpretação sobre a modernização política era o caso brasileiro. E acho que a discussão sobre o populismo é exatamente isso, né? Se tratava de entender uma forma de integração das classes populares na política que diferia, não é, do que sabíamos sobre esse processo nos países capitalistas mais avançados e mais maduros. Eu chamo a atenção para o fato de que o VEFOR faz isso bem antes que esse tema da especificidade da integração das classes trabalhadoras entrasse na discussão da ciência política mais internacional. Ele é muito anterior ao livro do Scolyer sobre a definição da arena política, que trata exatamente disso, né? De quais são as formas pelas quais os trabalhadores entram no jogo da política moderna. Então, eu acho que aí tem uma modernidade na contribuição do VEFOR, tem uma força na contribuição do VEFOR que tem que ser reconhecida e nunca é demais remarcá-la, né? Enfatizá-la. Digo também que tem uma ideia nos artigos do VEFOR sobre populismo que também que também nos remete a uma discussão mais presente, né? Desde o começo, o VEFOR tem essa percepção de que são populismos, não é? E nem todos têm um signo progressista. Eu lembro que o primeiro trabalho dele chama As Raízes Sociais do Populismo em São Paulo, é uma tentativa de entender, não é, o janismo e o ademarismo na cidade de São Paulo como formas, né, de expressão da liderança populista, algumas mais de esquerda, outra menos, vamos dizer assim, né? mais progressistas. Então, também tem esta ideia de que o populismo é uma forma de relação, vamos dizer assim, entre líderes e liderados, e pode ter sinais políticos muito distintos, né? Não, hoje isso é mais ou menos claro para a gente. Hoje a literatura está enfatizando, na verdade, os populismos de direita ou de extrema direita, mas isso estava lá no trabalho do VEFOR na década dos 70, né? Nos primeiros trabalhos dele. Então, eu acho que tem uma contribuição original, importante, que está associado a essa ideia de que é necessário entender o que é específico no processo de transformação, de modernização da sociedade e da política no Brasil. Se a sua primeira interpretação era tributária, digamos assim, de um modelo mais sociológico, né? Nos primeiros trabalhos do VEFOR, a ideia
a emergência do populismo está associada a uma forma de experiência política e social, não é? dos trabalhadores, diz respeito à migração rural urbana, à experiência, né, de integração nas cidades. E esse é o primeiro, vamos dizer assim, o modelo de interpretação que está por trás, né? Está explicitado, aliás, não por trás, está explicitado, né, nos textos do Verfort. No segundo momento, ele muda a sua embocadura para se perguntar, bom, mas não são só determinantes estruturais, vamos dizer assim, que explicam este fenômeno. Tem atores políticos, tem agentes políticos que na verdade, constroem também essa relação. E eu acho que todos os artigos dele, tentando entender qual era o papel do Partido Comunista nesse processo, etc., estão nessa ótica, né? Essa ótica um pouco de sair de uma explicação sociológica, estrutural, para o fenômeno, para a especificidade da forma de integração dos trabalhadores na vida política brasileira, para focalizar no papel, não é, certos atores políticos fundamentais tiveram na construção dessa relação entre trabalhadores e lideranças políticas de natureza populista. Eu acho que ainda aí, uma vez mais aí, o Verfort está à frente do que foram depois as tendências da ciência política, não só brasileira como internacional, que abandonaram, a partir de um certo momento, explicações mais de tipo estrutural e caminharam no sentido de explicações intencionais, né? Essas explicações que tinham que ver com escolhas e estratégias de atores políticos relevantes. Ele fez isso muito antes, não é, de que isso virasse uma espécie de moda, de lugar, né, comum nas explicações da ciência política, puseram ênfase na estratégia dos atores, etc., que ganharam uma expressão mais forte nos estudos sobre a transição democrática. Então, eu gostaria de chamar a atenção também para o fato de que o Verfort também, neste caso, sem tornar claro, né, sem explicitar, tá certo, a sua abordagem estava, de uma certa forma, apontando para uma abordagem que não era tão comum assim no período em que ele escreveu os seus textos, não era tão comum assim na ciência política normal que se praticava então. É verdade que estávamos todos caminhando, né, já que o momento era de pensar as condições para a saída do regime autoritário, etc., estavam todos caminhando na direção de abandonar certas explicações de natureza estrutural, mas eu acho que é necessário enfatizar o papel do Verfort, quer dizer, o qual o Verfort estava à frente, né, dos outros, e dos outros cientistas políticos, inclusive não só dos nacionais, nesta forma de olhar, tá certo, para um problema central de qualquer democracia, de como os trabalhadores, os não proprietários, os setores populares passam a fazer parte da vida política. Eu imaginei que o Moisés vai falar mais do tema da democracia e como o Verfort também foi, os trabalhos do Verfort também foram importantes, né, para a discussão sobre a questão democrática no Brasil. Então, eu vou passar ao largo dessa discussão, apenas assinalando que
a obra do Verfort foi importante para fazer esta transição no lado da esquerda brasileira, do pensamento de esquerda no Brasil. Não foi só ele, tem o clássico artigo do Carlos Nelson Coutinho sobre a democracia como valor universal, mas a produção do Verfort sobre democracia eu acho que está nessa chave, eu não vou me aprofundar nisso. O segundo ponto que eu queria tomar é esse que a Beth, a professora Elizabeth Balbachevsky, mencionou no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Foi dura, na época não era departamento, né? A área de Ciência Política, a cadeira de Ciência Política, como se chamava na época, foi duramente golpeada durante a ditadura militar. Né? Houve um momento que a área de ciência política ficou reduzida ao Verfort e ao Oliveiros Ferreira, que já naquela época era um professor de dedicação parcial, porque a parte principal da sua atividade era uma atividade jornalística no estado de São Paulo. Então, de fato, o Verfort ficou praticamente sozinho para reconstruir a área de ciência política na Universidade de São Paulo, né? E o fez de uma maneira que eu acho que é uma lição para todos nós e é uma lição para os departamentos de ciência política em geral, onde, com frequência, as tensões, os conflitos, etc., perdem um pouco da sua racionalidade. O Verfort fez esse processo com enorme generosidade e com uma concepção, ao meu juízo, de que um bom departamento é um departamento profundamente plural. Né? Um bom departamento é um departamento que não tem uma forma hegemônica de perceber como se constrói a ciência política, mas na verdade, um departamento onde cabem visões diferentes sobre o que é a ciência política, o que é estudar a política e quais são os instrumentos melhores para fazê-lo. Isso que é uma coisa que parece trivial, todos nós que passamos por departamentos de ciência política e outros, sabemos que não é. Né? Sabemos que, com frequência, conflitos, etc., se organizam em torno de programas, né, de paradigmas do que seja a boa ciência política, que acabam, na verdade, tendo um resultado, acho que institucionalmente negativo. Eu gostaria de enfatizar que eu acho que esta visão plural, generosa do Verfort foi fundamental para construir um departamento de ciência política que era muito diferente, né? Quando a gente olhava para modelos no exterior, etc., porque tinham sociólogos, num determinado momento, os antropólogos, a Ruth Cardoso e a Eunice foram para o departamento, tinha gente que gostava mais de história das ideias, gente que gostava mais de fazer, de pensar a partir de pesquisas empíricas mais duras, etc. E eu acho que esse é o legado que, às vezes, a gente passa rápido, né, ao pensar no que foi o papel do Verfort nessa construção. Não é? Ele tratou de juntar, não é, o que era possível fazer naquele momento, mas com uma enorme abertura de visão, com uma enorme abertura e com esta ideia. O Verfort era uma pessoa que tinha ideias muito fortes e as defendia de maneira muito forte também, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito disposta a ouvir opiniões que não eram semelhantes às suas e discutir e respeitar opiniões que não eram exatamente as suas. E eu acho que isso foi fundamental, eu acho que isso é uma marca no Departamento de Ciência Política da USP, que seria muito bom manter. Não é?
porque, inclusive, as fronteiras disciplinares hoje estão mudando outra vez, e departamentos muito homogêneos do ponto de vista dos seus paradigmas de análise passam a ser menos interessantes do que aqueles onde ideias muito diferentes podem circular, provocar o debate, às vezes um debate aceso. Não é? Então, eu acho que o Verfort era um intelectual pluralista, que prezava isso, não prezava isso não só por estilo pessoal, mas eu acho que é o meu juízo por entender que as ciências sociais são isso, né? As ciências sociais têm uma eterna discussão entre correntes, ideias, paradigmas diferentes de como entender a vida social e a vida política. A terceira coisa que eu quero fazer, aí já ir encerrando, é falar do Verfort como professor. Né? O Verfort é um grande professor, um grande professor. E eu acho que talvez a sua característica mais importante era a sua capacidade de levar o aluno de onde ele estava até onde o Verfort queria que chegasse, né? Então, ele nos faz... A gente falava umas coisas meio confusas, meio né, sem... Enfim, meio sem estrutura, e ele traduzia aquilo de forma a nos fazer nos sentir muito mais inteligentes e muito mais capazes né, de um pensamento articulado do que nós realmente éramos. Né? Na verdade, essa foi a grande experiência que eu fiz com o Verfort como aluna. Nos cursos que ele dava, você falava qualquer coisa, ele dizia ideia interessante, daí te trazia para alguma coisa que ele estava pensando que não era necessariamente o que você estava dizendo, mas com isso ele dava, de um lado, uma segurança para quem estava começando na carreira e ia organizando as nossas ideias, né, a partir de uma clareza que era muito mais, que era dele e não nossa. Eu acho que eu passei a minha vida inteira como professora tentando fazer isso, nunca consegui fazer tão bem quanto ele, eu acho que nunca consegui fazer bem, mas essa é a grande... É a memória pessoal que eu tenho dele, né? Uma coisa é a memória da importância dele como intelectual, das coisas que ele escreveu, do papel que ele teve na ciência política, mas do papel que ele teve para mim, não é? Foi me fazer uma intelectual respeitosa das ideias dos outros e sobretudo, imitadora, né? Nem sempre bem sucedida, da maneira como ele formava as pessoas. E ele formou muita gente, inclusive, eu acho que as pessoas que estão aqui hoje nessa mesa. Eu termino por aqui, mais uma vez, dizendo que não é uma alegria estar aqui, eu preferia não estar, né? Mas é uma honra estar aqui, né? Homenageando um mestre à pensée, como dizem os franceses. Obrigada. Obrigada, professora Maria Hermínia. Eu acho que todos nós compartilhamos esse sentimento em relação ao professor Verfort, e mais do que isso, eu quero também deixar aqui o meu testemunho, que eu tive exatamente o mesmo tratamento, experimentei tive a mesma experiência quando o professor Verfort foi meu professor. Eu passo, então, a palavra ao professor Luiz Werneck Viana. O professor Luiz Werneck Viana fez o doutorado aqui conosco, na ciência política da USP, fez o mestrado no IUPERJ, foi professor do IUPERJ, e hoje é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Não é preciso aqui fazer referência à obra, à importante obra que o professor Luiz Werneck deixa aqui para a gente e vem contribuindo no debate da nossa experiência, nossa experiência democrática. Professor.
Vamos lá, devagar, por partes. Começar por uma memória, uma pequena memória afetiva, como eu conheci Verfort. Eu sou do Rio, conforme se vê, sotaque, gesticulação e tudo. Eu tinha saído da cadeia e um grande amigo do Rio que tinha imigrado para São Paulo, Carlos Estevão Aldo Martins, ex-professor também dessa notável universidade que foi a USP. Estevão é muito meu amigo, aproveito também aqui para reverenciá-lo. E telefonando para ele numa conversa, falando das minhas agruras, das minhas dificuldades, recém-saído da cadeia, sem saber o que fazer da vida, o Estevão me disse: vem para aqui, para São Paulo, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu fui. Nós nos encontramos, ele me apresentou, então, num botequim, tomando café em pé, ao Verfort. Bom, esse café terminou com a minha entrada no programa de pós-graduação da USP, né, com uma bolsa já encaminhada. O Paulo Vanzolini, que era o diretor da científica lá da FAPESP. Né? Mas que isso me causou uma funda impressão, não só... Eu comecei a olhar para o Verfort como um futuro reitor da USP, tal prestígio que ele tinha. Né? Bom, fizemos o seminário de doutorado, uma turma imensa, eram uns 60 alunos, sei lá. Era como se fosse uma turma de graduação. Né? E as aulas eram no final da tarde. E, quando elas terminavam, nós nos encaminhávamos todos para um restaurante ali perto, um bar, comer alguma coisa, continuava a conversar e tal. Um tempo muito, muito feliz esse. Né? Mas o seminário, esse seminário, de pronto, uma marca, uma curiosidade. Eu olho aqui para essa tela e vejo ao fundo da Maria Hermínia um quadro do Salvador Dalí, né? Pintado quando ele tinha 18 anos de idade. Aquela é a irmã dele. É isso aí. Aquela é a irmã dele. Não. Na minha sala, aqui não dá para ver, mas num ângulo pertíssimo, que daqui se descortina, tem o mesmo quadro. Por que esses dois personagens, Maria Hermínia e eu, escolhemos de um autor surrealista que fez sua obra toda noutra direção, esse momento realista dele, nesse começo de vida. Né? Então, isso me levou a uma vizinhança intelectual muito grande com a professora querida Maria Hermínia. Disse: que diabo temos em comum para termos escolhido o mesmo quadro? Né? Fora do contexto daquele autor, né? Que é um autor surrealista, um quadro realista com os 18 anos de idade. Bom, apesar disso, dessa vizinhança, eu vou fazer uma intervenção, digamos assim, que isso seja uma intervenção, né? Vou fazer um caminho quase oposto ao que ela fez. Vou me afastar disso pensando no título da convocatória: Uma vida em defesa da democracia. E dos tormentos dessa nossa geração, a minha, a dele, Maria Hermínia. Moisés também me permite essa aproximação, não é tão grande a distância entre nós, né?
que nos deu trajetórias caóticas, né? É muito difícil fazer uma biografia linear de qualquer um de nós dessa geração, né? Um caminho de zigue-zagues, né? Agora, como essa matemática do caos é capaz de prodígios, né? É possível estabelecer um fio vermelho, né? Em meio a essas dissonâncias, dissidências, rupturas, buscas de outros caminhos, né? Ver que, por detrás de tudo isso, há algo que sinaliza a identidade de um autor. No Verfort, estamos vendo aqui que o tema foi a democracia. Eu diria que foi um intelectual público e a democracia, né? Nele e em toda a nossa geração. A marcação é muito mais em resposta às circunstâncias que vão se alterando, né? E as nossas biografias vão se modulando, né? Os nossos repertórios vão se modificando, de modo que não se pode estabelecer que o ponto de chegada foi o acúmulo daquilo que foi realizado no ponto de partida. Então, nesse sentido, o tema do populismo, que é o tema do ponto de partida do Verfort, né? Não pode ser visto como explicativo da obra dele, da trajetória dele, né? Ele termina como um intelectual público, fundador de um partido político, secretário-geral de um partido, ministro da Cultura, né? Inteiramente absorvido pela cena pública, né? Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, não só sobre ele, mas sobre a nossa geração, né? Agora, se o tema é a democracia, né, e é uma vida em defesa dela, né, e as nossas vidas têm sido feitas também no mesmo diapasão, né, como nos encontramos agora? Então, quero fazer uma reflexãozinha ligeira, né, espero que ligeira, sobre a situação atual em que vivemos. Como forma de homenagear Verfort, continuamos fiel a essa trajetória de intelectuais públicos. Então, começaria dizendo que nós temos sido ameaçados repetidamente por uma dissolução do tecido democrático que ainda subsiste no país. Não foi a primeira vez, nem a última, em que se tentou, nos infaustos acontecimentos deste último 7 de setembro, fazer a roda da história rodar para trás, né? A fim de repor o país nos trilhos do malsinado regime do AI-5, obsessão manifesta do governo que está. A intentona, preparada com um plano do Estado-Maior, a que não faltaram recursos oficiais e de setores reacionários das elites econômicas, em particular do agronegócio, tinha em mira jogar por terra a Carta de 88, cujas instituições obstam os arreganhos absolutistas no exercício do poder presidencial. O sistema de controle do poder contemplado no texto constitucional, orientado para a defesa dos direitos políticos e sociais consagrados por ele, demonizado pela clique no poder como entrave às suas ações liberticidas, deveriam ser derrogadas. Ferido de morte, o constitucionalismo democrático
ao judiciário, caberia apenas agir nos litígios privados. Foi por pouco, como sabemos. Estivemos a pique de ver que esse atentado fosse vitorioso. Mas ainda são obscuras razões para nós, agora, em que apenas em um dia a formidável arma de propaganda golpista que se abateu sobre o país fosse recolhida aos coldres, com o país estupefato, tomando ciência de uma declaração presidencial reverente às instituições. Para tal resultado, os pronunciamentos fortes e intempestivos de presidentes das altas cortes do Poder Judiciário, a que se seguiram manifestações de dirigentes do Senado e da Câmara, tiveram a sua importância. Embora possa-se especular que tenha havido nos céus um movimento de aviões de carreira que nós ainda não conseguimos decifrar. Livramos-nos dessa, mas até quando? O governo que está não caiu sobre nós como um raio num dia de céu azul. Suas raízes têm causas remotas, a começar da nossa formação como sociedade Estado-nação. Padecemos dos males da herança maldita do latifúndio da escravidão. Livramos-nos tardiamente da primeira, e ainda coexistimos com a primeira, a essa altura, reciclada no agronegócio, com seus personagens elevados a posições destacadas na economia e na política. O desenlace do nosso processo de dependência política se operou na forma clássica de uma revolução passiva. Seu condutor era o príncipe herdeiro da dinastia reinante na metrópole, abortando a Revolução Nacional Libertadora, que tomava forma em movimentos como a Inconfidência Mineira, no 1817 em Pernambuco, e se disseminava pelo Nordeste, especialmente na Bahia, sob a inspiração dos ideais liberais e influentes na Revolução Americana. Nossa revolução política foi por cima. Saiu tudo aqui. O que houve aqui mesmo? Espera aí. Aqui. Tem que mexer aqui. Saiu tudo. Não, é aqui embaixo, é aqui. Não. É aqui. É. Ah! Voltei. Eu fiz um movimento desastrado aqui e mandei vocês para o espaço. Mas, enfim, assim fizemos o Império. E assim faremos a República. Modernização por cima. Antes, um Estado Nacional organizado pelas elites. Eu trabalho esse tema sob a rubrica da história saquarema do Brasil, que se inicia desde o Império, e encontra sua extensão, suas raízes mais presentes na Revolução de 30. Basta ver que Oliveira Viana era um saquarema, um cultor de Visconde de Uruguai. E basta ver que Oliveira Viana foi um dos principais autores da consolidação da lei do trabalho, que superpôs ao mundo do trabalho o Estado, seus desígnios e tudo mais. Verfort, com a categoria populismo, na forma que ele a trabalhou naquele momento, deve ser interpretado hoje como um crítico, a meu ver, é uma interpretação pessoal que faço, como um crítico dessa história saquarema da nossa formação. Quando ele percebeu
via o Pacto Nacional Populista que se estabeleceu com Vargas e em torno da estrutura corporativa sindical, que isso arrematava esse projeto de sociedade inteiramente dependente do Estado e das suas elites. Aí conseguimos resolver, mal ou bem, o regime, uma solução democrática para o período autoritário que foi de 64 até 85. Mas perdemos. Não? E assim como a obra do Verfort começou, a meu ver, inspirada pelo fato capital da derrota em 1964 das forças populares e democráticas, agora, para nós, a indagação que deve ser feita é essa: por que perdemos agora em 2018? Né? Essas causas obscuras da nossa formação estão pesando agora. Né? Daí o agronegócio, essa juvenilização do latifúndio, né? Essa solda entre Estado e interesses econômicos dominantes. Né? Está aí a desconsideração da vida popular. Que diabo de sociedade é essa que nós nos tornamos? Como vamos sair dessa? Não. O que levou a movimentação intelectual, a inquietude intelectual nos anos 60, 70, 80, né? Precisa ser recuperado e retomado agora, com outros instrumentos, com outros repertórios. Não está fácil divisarmos a saída do que aí está. Inclusive, se perdemos em 2018 pela via eleitoral e não mais por um golpe militar, com essa sociedade que aí está, podemos perder agora, em 2022, pela mesma via eleitoral. Não? Que é o que se maquina, o que se conspira dia a dia. Não? Na verdade, penso que a saída para nós disso tem que ser algo que vá às raízes da nossa situação. Esse monturo de história negativa, bastarda, em que esse país se formou, ao tirar da frente esse governo nefasto que está, tem que ser resolvida. A história tem que ser remexida. Outro repertório há de vir, de sobrevir. Não vai ser com os repertórios usuais em nós, na esquerda democrática, que nós vamos encontrar uma saída para isso. Não? Então, eu penso que esse tempo exige de nós o mesmo esforço que gerações anteriores à nossa realizaram. Imediatamente, essa geração agora que começa a partir de nós, né?
pensando em Verfort, reverenciando o Verfort, honrando o Verfort, eu quero dizer que a minha preocupação aqui foi trazer os caminhos, os possíveis caminhos de volta da democracia no país. Não. Diante dos obstáculos culturais, materiais, ideais, que não são pequenos diante de nós. Olha, eu aproveitei essa oportunidade para fazer essa digressão. Não? E termino dizendo que o culpado disso é o Verfort e os seus seguidores que promoveram esse encontro aqui sobre o tema, numa hora de pandemia e pandemônio, um debate sobre a democracia. Obrigado. Obrigada, professor. Muito interessante, muito instigante essa apresentação, muitas questões para a gente refletir. Eu passo, então, a palavra ao professor José Álvaro Moisés, que já participou foi o moderador da parte da manhã. O professor Moisés é muito conhecido de nós aqui na USP, foi professor titular do Departamento de Ciência Política, foi coordenador do NUPES, Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, do IEA, é o coordenador do grupo Qualidade da Democracia, Grupo de Pesquisa Qualidade da Democracia, dentro do IEA, e teve o prazer e a honra de ser coautor do último livro que o professor Verfort trabalhou no semestre passado, foi publicado no semestre passado. Professor Moisés, por favor. Muito obrigado, Beth. Muito obrigado, amigos. Eu quero dizer de partida, lembrar apenas uma palavra que eu dei de manhã. É uma emoção muito grande participar desse seminário, organizar esses dias em que eu estive envolvido com a organização, convidando as pessoas, era o tempo todo o background de como o Verfort fazia essas coisas, como nós fazíamos juntos, então é uma emoção muito grande. Eu preparei um texto escrito para falar da obra do Verfort, com a intenção de focar em dois aspectos mais importantes. Por um lado, olhar a importância e a complexidade da obra dele sobre a questão democrática, e, por outra parte, chamar atenção para o que me parece que sejam, a professora Hermínia mencionou isso de alguma maneira também, mas antecipações da obra do Verfort, em particular, antecipações que agora são muito presentes na atualidade política, questões que ele levantou e que se recolocam na atualidade de hoje. Então, é um pouco esses dois pontos. Eu vou pedir a paciência de vocês de ouvir o texto. Eu tenho um texto de 6 páginas, espero que não seja cansativo, mas pelo qual eu quero fazer essa homenagem, rememorar a obra do Verfort e, de alguma maneira, procurar entendê-la. O Verfort dedicou a sua vida e a sua carreira acadêmica à defesa da democracia. Eu parto desse pressuposto. Algo disto já apareceu na fala da Maria Hermínia e vai reaparecer nas minhas anotações. Desde os seus primeiros estudos sobre o populismo, a sua obra abordou, a partir de diferentes perspectivas analíticas, as questões mais fundamentais do devir e do funcionamento do regime democrático. Nos seus principais livros sobre o tema, Verfort tratou da natureza multidimensional do fenômeno democrático e, sem recorrer a qualquer definição maximalista, tomou por referência a noção relativamente consensual na ciência política contemporânea, segundo a qual a democracia supõe, antes de tudo, o império da lei, ao qual se subordinam ou devem se subordinar governados e governantes, e também ainda a liberdade dos cidadãos para se organizar e competir de modo pacífico pelo poder, e o direito de escolha dos eleitores, através do voto, tanto das condições de constituição do poder, como da definição de políticas públicas demandadas pela sociedade.
Sua leitura do processo democrático, visto como uma cosa affare desafiadora no sentido preconizado por Maquiavel, implicou desde o início no diagnóstico crítico das desigualdades sociais e na defesa da justiça social. Tem um ponto peculiar aqui, porque o seu ponto de partida para a consideração desses elementos como atributos mínimos e essenciais da democracia de qualquer tempo, de qualquer lugar em que o regime exista ou tenha existido, foi a noção tocquevilliana de égalité de conditions, segundo a qual o regime democrático só se realiza plenamente quando as pessoas comuns são reconhecidas como indivíduos portadores de direitos compartilhados. Em seus primeiros textos sobre o populismo, dos anos 50 e 60, Verfort buscou responder ao duplo paradoxo do fenômeno que, segundo ele, se caracterizava pelo fato de que setores dos grupos dominantes que tinham ascendido ao poder a partir da Revolução Liberal de 1930 promoviam a participação política das massas populares sob a condição de que, nessas circunstâncias, elas, ao mesmo tempo, se constituíssem fator de legitimação política, mesmo que precária, de um regime em que, de outro modo, elas eram dominadas. Isso levou Verfort a analisar o fenômeno de emergência política das massas populares, preferencialmente a partir de fatores macroestruturais, fatores estes relativos ao quadro de crise das oligarquias proto-liberais que tinham dirigido o Estado na Primeira República. As circunstâncias históricas que associaram esta crise política com a crise econômica de 1929 foram vistas por ele como o elo causal do vácuo de poder que resultou na perda da hegemonia das elites agrárias tradicionais a partir dos anos 30 do século passado. Nessas condições, explicou Verfort, os grupos políticos que substituíram as oligarquias tradicionais no comando da política nacional atuaram entre os anos 30 e 40 para estabelecer um estado de compromisso que incorporou a crescente presença das massas populares que resultara dos processos de urbanização e de mudança das matrizes econômicas iniciadas nos anos 30 e 40. Na impossibilidade de resolverem positivamente a crise de hegemonia, as novas elites que ascenderam ao poder depois da Revolução de 30 promoveram um jogo que combinava a manipulação política com concessões sociais, algumas das quais reivindicadas pelo movimento operário desde o início do século. Verfort mostrou, a partir desse quadro, que no período oligárquico anterior as massas participavam pouco ou simplesmente não participavam, o que era um indicador de uma democracia de participação limitadíssima. Mas, ainda assim, nos períodos seguintes, sob o comando de Getúlio Vargas e de seus sucessores, a participação popular se ampliou, mas isso ocorreu sob a tutela dos grupos dominantes, o que se ampliava, por um lado, o horizonte dos grupos subalternos, comprometia, ao mesmo tempo, a sua autonomia política. A noção de massas disponíveis, trabalhada pelo sociólogo argentino Gino Germani, para explicar o peronismo, foi incorporada criticamente por Verfort, para quem a emergência política das classes populares representou uma dupla pressão sobre as estruturas do Estado. Primeiro, no sentido da ampliação da participação política e no acesso a direitos sociais. E segundo, sobre as estruturas do mercado, através da ampliação do emprego e do consumo. Verfort analisou esse desenvolvimento, tendo por referência o varquismo dos anos 30 a 50, mas também o ademarismo e o janismo, que foram importantes nos anos 50 e 60 do século passado. A etapa seguinte dos estudos do populismo de Verfort registrou uma inflexão no sentido de um deslocamento da ênfase de explicações mais baseadas em análise da matriz estrutural para um foco que olhava especialmente para o curso da ação conjuntural adotada por alguns dos principais atores do pacto político expresso pelo populismo, a exemplo do papel dos líderes partidários e dos líderes sindicais. A professora Hermínia também chamou atenção para esse ponto na apresentação que ela fez. Na sua tese de livre docência, Sindicato e Política, Verfort agora tentava responder qual tinha o sentido das escolhas políticas dos atores que representavam ou falavam em nome
das classes populares, tanto os líderes populistas que disputavam o voto popular, como as lideranças sindicais que se situavam no campo da esquerda. A estrutura corporativista dos sindicatos foi vista nessas análises como um campo de atuação que, ao mesmo tempo, abria perspectivas e limitava a independência política dos trabalhadores industriais por causa da subordinação dos sindicatos ao Estado. Verfort criticou, nesse sentido, a natureza antidemocrática da escolha dos líderes liberais que mantiveram esse vínculo institucional e, principalmente, a proibição do direito de greve na Constituição de 1946. Mas ele criticou também a orientação política dos líderes de esquerda, que, a seu juízo, deram aval a um pacto político que limitava a autonomia política das classes populares em geral, e especialmente dos trabalhadores industriais. A sua avaliação foi a de que esses desenvolvimentos limitaram a natureza da experiência da democracia de massas do período 46 a 64. Alguns anos mais tarde, no contexto das lutas de resistência contra o regime autoritário, Verfort reorientou de novo a sua produção acadêmica, voltando agora muito mais para a discussão das excepcionais condições políticas de emergência e de consolidação do regime democrático no Brasil, assim como em outros países da América Latina, como Argentina, Chile e Peru. A análise da sua obra dessa fase deve ter em conta a enorme atualidade de alguns dos aspectos para os quais ele chamou atenção no debate da questão da democracia nos seus livros. Por que democracia e qual democracia? Penso que, nesse sentido, que Verfort antecipou em vários anos o debate contemporâneo da ciência política, que trabalha com a abordagem da qualidade da democracia, hoje um tema central nos congressos da Associação Internacional de Ciência Política. A exemplo do que preconizam teóricos como Leonardo Morlino e Larry Diamond, ele não apenas tratou da centralidade da relação dos princípios de liberdade e igualdade com os procedimentos e as instituições fundamentais da democracia, como o parlamento e os partidos, como enfatizou a importância da participação das classes populares como condição de legitimidade do regime e da sua capacidade de ser responsivo às demandas preferenciais dos membros da comunidade política. Sobretudo, ressaltou, como preconiza a literatura específica, a interação que se supõe que deva existir entre as dimensões de princípios, procedimentos e resultados do regime democrático para a avaliação da sua qualidade. Nesse sentido, um dos aspectos mais importantes de sua atividade intelectual foi o diálogo que manteve com os atores situados no campo da esquerda, como no campo do liberalismo, em torno da necessidade de reconhecimento do valor universal da democracia. Em Por que Democracia, Verfort iniciou a sua análise pelo inventário da herança de equívocos que marcou por muito tempo as concepções de atores relevantes em torno da natureza do regime democrático e do próprio sentido da política. Ele criticou, a esse respeito, a noção tradicional segundo a qual as decisões políticas que importam são sempre fruto da natureza ou de exigências inelutáveis da necessidade histórica, o que serviria de fundamento para uma perspectiva conservadora que se apresenta, contudo, como expressão do realismo político. Em face dessa orientação que implica em imobilidade, em inação, seu argumento, recuperando elaborações de Hannah Arendt, foi que o sentido da política é fundamentalmente o da ação que funda e assegura a liberdade, e que, assim, abre espaço para a transformação da realidade. Por mais que as condições históricas pesem, disse ele, por mais que o passado se imponha, sempre há escolhas a fazer, caso contrário, a ação política perde a sua qualidade específica e se converte em simples automatismo. Por isso, em face dos desafios que se colocavam para uma transição política errática e controlada pelos militares nos anos 80 do século passado, Verfort concluía: nenhuma democracia jamais se construiu com o simples reflexo de exigências supostamente inelutáveis da história. Elas foram sempre produto de vontades políticas conscientes e responsáveis.
Sobre isso, com o evidente propósito de qualificar essa possibilidade, Verfort procedeu à desconstrução da tradição de ambiguidade e de cinismo com que, segundo ele, os liberais conservadores, mas também atores do campo da esquerda, tratavam até então a democracia, vendo-a apenas como um meio para se chegar ao poder. Essa concepção instrumental esvaziava o sentido do Estado de Direito e da legitimidade do regime democrático, e ele localizou a raiz dessa cultura política no privatismo conservador das elites tradicionais, soi-disant liberais, mas mostrou como a aceitação dessa tradição envolvia o conjunto das forças políticas, inclusive as esquerdas. Para ele, essa tradição instituiu a prática da usurpação do regime como norma, transformando a alternativa do golpe em prática política corrente. A sucessão de golpes ou de suas tentativas frequentes nos anos 30, mas também comum em todo o período entre 46 e 64, e mesmo durante o regime militar, um tema que reapareceu agora depois de mais de 30 anos de democratização, não se limitava, contudo, à conquista da chefia do Estado, mas envolvia a utilização direta ou potencial da violência política. Na tradição política brasileira, escreveu Verfort, a prática do golpe se espraiou para quase todos os setores da atividade política. Nós não somos, no Brasil, apenas herdeiros de atitudes ambíguas e cínicas em relação à democracia. Nós somos também herdeiros de uma verdadeira cultura do golpe. E o exemplo mais expressivo dessa cultura é o tratamento que tradicionalmente conferimos à lei e ao direito. Nesse sentido, ele rememorou os exemplos de uso do império da lei em favor de quem está no comando do Estado e nos órgãos de governo para fundamentar empiricamente a sua análise. Verfort escreveu depois o livro Qual Democracia?, com o objetivo de examinar as alternativas que se colocavam como possibilidade para as escolhas dos atores que resistiam aos regimes autoritários. A obra começa pela comparação entre a natureza e a dinâmica das novas e velhas democracias, o que o leva a sugerir que a ideia de uma tipologia da democracia deveria ser óbvia para os estudiosos do tema. Ele fazia referência, assim, ao panorama que mostrava a existência de muitas e diferentes experiências democráticas resultantes das ondas de democratização iniciadas em todo o mundo nos anos 70 do século passado. Em muitos casos, escreveu ele, as novas democracias teriam que ser entendidas não só como não consolidadas, mas também como não democráticas. Ele tratava, desse modo, da grande diversidade empírica de experiências democráticas hoje existentes, que a literatura contemporânea tem classificado como regimes híbridos ou democracias iliberais, que, a despeito de sua reivindicação democrática, são falhas ou incompletas quanto a dimensões essenciais do regime, como as noções que asseguram a legitimidade da atuação das oposições e os mecanismos de fiscalização e controle do abuso do poder. Verfort falou, nesse livro, de uma tipologia da democracia por referência à definição básica adotada por autores como Robert Dahl e Norberto Bobbio, que enfatizaram as noções de contestação e de participação como requisitos fundamentais, a partir das quais o diagnóstico da natureza do regime pode ser feito. E, ao propor essa tipologia, ele chamou atenção para 3 dimensões essenciais que derivam, na sua concepção, daqueles atributos mínimos. Primeiro, as instituições, que, no caso de alguns processos de democratização, resultaram na formação de regimes mistos ou democracias delegativas. Segundo, o papel das lideranças democráticas para a construção do novo regime. E terceiro, a construção dos meios de solução pacífica dos conflitos. No que toca ao primeiro aspecto, a comparação entre velhas e novas democracias avançou na direção de um diagnóstico de forte atualidade com o que estamos vivendo hoje no Brasil. Verfort insistiu, com efeito, que o essencial da democracia é uma textura de relações e de instituições políticas que uma liderança antidemocrática e incompetente pode lentamente destruir. As palavras são dele.
A morte da democracia, lembrou ele, não é algo incomum. E para se trilhar o caminho oposto, é necessário operar um processo cuidadoso de construção institucional que não está dado pela simples supressão do regime autoritário. Nesse sentido, ele examinou o que designou como regimes mistos e, tomando emprestado o diagnóstico de Guillermo O'Donnell, o que esse caracterizou como democracias delegativas. No primeiro caso, referiu-se a situações em que, mesmo alguns dos mais consolidados sistemas representativos estão associados a mecanismos de participação direta ou mecanismos corporativos, que podem restringir ou confundir a representação, ou ainda há casos relativos ao sistema político em que regimes presidencialistas se misturam a procedimentos parlamentaristas, tornando difícil determinar se se trata de um parlamentarismo modificado ou de um presidencialismo modificado, ou mesmo de uma situação relativamente indefinida, com todas as consequências que isso tem. Verfort lembrou ainda de uma situação que encontra forte atualidade com aspectos do quadro atual brasileiro. Aspas. Outro exemplo de mistura institucional, escreveu ele, aparece no caso dos países em que os políticos civis, mesmo tendo conseguido pôr fim ao regime militar anterior, ainda não se revelaram totalmente capazes de fazer valer o princípio de soberania do poder civil sobre os militares. Essa observação é anterior à criação do Ministério da Defesa no Brasil, mas os sinais de um retorno de um protagonismo militar em anos recentes reatualizam a observação feita por ele no início dos anos 90. No segundo caso, o foco analítico foi posto sobre os limites representados pela tendência delegativa exemplificada pelas situações em que um líder de massas conquista a autoridade para governar o país da forma em que ele entende ser mais apropriada, independentemente dos limites impostos pela separação de poderes e pelas instituições de fiscalização e controle. A democracia delegativa, disse Verfort, é uma espécie particular de democracia representativa, no qual há uma preponderância de comportamentos e nas relações delegativas, no interior de um padrão institucional definido pelo sistema representativo. Tratam-se, diz ele, na maior parte dos casos, de uma situação de preeminência geral de lideranças personalistas, eleições plebiscitárias e voto clientelístico sobre as relações parlamentares e partidárias, em que, a despeito de as instituições se definirem de acordo com um padrão representativo, o comportamento, tanto da população ou de parte dela, assim como da liderança, é predominantemente delegativo. Evidentemente, não é o caso de supor que essas características continuam totalmente presentes hoje, depois de anos de relativa consolidação da democracia, mas cabe sim examinar em que medida alguns desses aspectos permanecem como elementos de uma situação que ainda demanda mais construção institucional. O tema da construção institucional remete, por sua vez, para a segunda dimensão para a qual Verfort chamou a atenção. Trata-se do papel estratégico que têm as lideranças políticas comprometidas com a democracia, e que, segundo ele, não se refere apenas a pessoas, mas deve incluir também os partidos, os sindicatos, jornais, escolas, igrejas e outras organizações da sociedade civil. Verfort considera que o momento mais eloquente da atuação dessas lideranças é quando elas exercem um papel proativo na proposição e consolidação das instituições democráticas. Assim, ele lembra as possibilidades de consolidação democrática se asseguram quando os líderes são claramente conscientes de sua responsabilidade. Essas possibilidades são menores se os líderes têm algum traço autoritário e são limitadas quando os líderes atuam sem perceber todos os desafios que se colocam para avançar a construção da democracia. Em última análise, disse Verfort, relembrando Maquiavel, a construção da democracia não é apenas uma questão de fortuna, mas também de virtude, no sentido das escolhas que os líderes sempre podem fazer. Menciono isso agora para finalizar, chamando a atenção especialmente para dois aspectos dessas reflexões do nosso homenageado de hoje,
e que me parecem extremamente oportunas em face das difíceis e preocupantes circunstâncias da nossa conjuntura política atual, ou seja, do momento que nós estamos vivendo. No primeiro caso, Verfort nos convidou a refletir sobre as implicações do fato de que, historicamente, os processos de democratização envolveram, em muitos casos, um alto grau de conflito e até mesmo de violência, para dar lugar à emergência do novo regime político. Ele fez isso para afirmar, junto com Robert Dahl e com Adam Tversky, entre outros, que a democracia é sempre fruto de uma escolha, na qual os adversários que competem pelo poder consideram que a coexistência pacífica é uma alternativa menos custosa do que a destruição recíproca. Assim, baseando-se em Weber e Engels, Verfort retomou a ideia fundamental segundo a qual a violência que está na origem do Estado moderno tem de ser suprimida para dar lugar ao reconhecimento da legitimidade dos conflitos. Por outras palavras, a violência privada, qualquer que seja a sua origem ou forma de expressão, diferente do monopólio legítimo que dela tem o Estado, tem de ser controlada e efetivamente suprimida, se o Estado aspira a ser considerado legítimo pela comunidade política. A premissa aqui é clara: o Estado de Direito é indispensável, porque sem ele existe sempre o risco de a sociedade civil se dividir em campos antagônicos com consequências imprevisíveis e terríveis, a mais grave das quais, além da própria ameaça à sobrevivência dos indivíduos, é o risco da supressão da liberdade. No segundo caso, Verfort chamou atenção também para a responsabilidade das lideranças políticas democráticas. Quanto à criação e o desenvolvimento da cultura cívica que reconhece e legitima o regime democrático como fiador da solução pacífica dos conflitos que são próprios de sociedades complexas e desiguais. Há duas coisas para as quais é preciso chamar a atenção sobre isso. Primeiro, trata-se da importância da mentalidade, das orientações e das atitudes dos cidadãos em geral, que reconhecem o papel estratégico da política e que lhes dá espaço de participação para que eles defendam o seu interesse e as suas preferências. Isso não é algo dado pela natureza, é algo que é preciso construir, e o papel da educação política aqui é vital. Em segundo lugar, é algo que é preciso. Em segundo lugar, isso também evidencia, como a obra de Verfort, além da indispensável reconhecimento do lugar essencial das instituições, o papel das ideias, das concepções políticas e da cultura política. As ideias não influenciam apenas a ação política, mas elas se convertem em ação, em fatos que moldam o modo como os atores, os indivíduos, as lideranças e as instituições, como os partidos, definem o campo de suas relações políticas e o modo como as decisões que afetam a todos devem ser tomadas. Ou seja, em uma palavra, as ideias são também elos fundadores do regime democrático. São essas as questões que eu queria sugerir para o nosso debate, além do que os nossos colegas já fizeram, em muitos casos, reiterando coisas que foram ditas tanto pela Hermínia como pelo Luiz Werneck Viana. Muito obrigado. Obrigada, professor Moisés. Nós abrimos agora a palavra, a participação da audiência e também a participação dos nossos colegas aqui, se algum de nós quiser. Se a audiência quiser participar, há um link específico para isso, um e-mail de contato específico chamado iearesponde@usp.br. iearesponde@usp.br. Eu gostaria, então, de passar a palavra à professora Maria Hermínia, ao professor Luiz Werneck, para fazerem os comentários finais desse nosso seminário, e depois para o professor Moisés. Professora Maria Hermínia. Clica o som. Clica o som, Maria Hermínia.
Eu não tenho nada a acrescentar, as coisas que foram ditas aqui, eu acho que o que a exposição de cada um dos colegas mostrou, no fundo, é a atualidade, não é? Enfim, da produção do VEFOR, das suas ideias, né? Isso, em geral, é característica de autores que se tornam clássicos, né? Que, apesar de escreverem sob circunstâncias concretas, são capazes de levar as ideias, o pensamento, as propostas, etc., para além dessas circunstâncias e, nesse sentido, inspirar os que vêm depois. Eu acho que esse é claramente o legado do VEFOR. Outro, que eu acho que, imagino que tenha sido discutido de manhã e foi menos tocado à tarde, eu acho que é essa marca que o Werneck enfatizou do VEFOR como um intelectual público, né? A geração do VEFOR e a geração para baixo, a nossa e outras, né, que se formaram sob a ditadura militar, na verdade, tem essa marca, né? Nós nunca pudemos e nem quisemos, né, ser apenas acadêmicos que conversavam com seus colegas acadêmicos numa linguagem com frequente ininteligível para um público mais amplo. Eu acho que o que nós aprendemos do VEFOR, e não só dele, né, como dessa geração que se formou sobre a ditadura militar, é que nosso compromisso é sempre também com o debate público, né? E esse duplo compromisso, obviamente, tem tensões, tem conflitos, né? Porque tem o conflito de tentar se colocar um pouco à distância dos acontecimentos para entendê-los melhor e, ao mesmo tempo, estar em todo o tempo envolvida e englobada pelos acontecimentos, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração que aprendeu com o VEFOR e com outros que nos formaram, com outros mestres, a ser intelectuais públicos, e não podem ser outra coisa senão intelectuais públicos também, né? Não podem ser simples acadêmicos. Eu acho que isso é algo que a gente leva para a vida. Essas eram as duas observações só que eu queria fazer, mais uma vez, registrando a importância desse momento para mim e a importância de estar aqui com colegas que, tendo passado pelas mãos do VEFOR, fazem parte do legado dele, fazem parte, de alguma maneira, da minha vida, né? Então, é sempre muito gratificante estar com o Werneck, estar com o Moisés, estar com o Bert, e esperamos que a gente continue essa conversa em outro contexto menos triste. Obrigada. Obrigada, professora. Eu passo, então, a palavra para o professor Luiz Werneck para as suas últimas considerações. Eu diria que o que foi dito e bem dito, tá? Por todos os colegas, a parte da manhã que eu assisti e agora à tarde. Inclusive, o Moisés fez uma súmula do pensamento do VEFOR muito bem feita, que eu tenho certeza que vai servir de referência aí para os estudantes, para quando se debruçarem sobre o VEFOR. Mas é isso, nós e a nossa circunstância, né? Que agora é essa, né? É essa, macabra, né? Que pensávamos que não íamos viver mais, né? Mas ela está aí presente e não tem data marcada para
ser sumida, para desaparecer. Ela tem, inclusive, forças de reprodução. Vivemos numa sociedade muito reacionária, muito atrasada. Nós fizemos um processo de modernização muito bem sucedido ao longo de décadas, só que de modernização autoritária, né? Sempre autoritária. Isso fez com que não houvesse possibilidades de arrumação da vida social, né? Criou-se essa compartimentalização, os de cima, os de baixo desencontrados, nas vielas, nos becos, né? E agora entregues à sua própria sorte, à fome, à miséria, o diabo. Então, sei lá, eu acho que dos nossos maiores, dos nossos antecessores, devemos recolher, né, essa flama, esse espírito. Falou-se muito em Verfort, a data é dele, mas é preciso falar em Florestan, em Fernando Henrique. Né? Essa turminha que montou aí na USP esse cenário que fecunda aí o sistema de pensamento, o sistema universitário brasileiro. Né? Uma parte importante da obra do Verfort está aí, né? Como agente institucional. Né? Então, é isso. Agente institucional de um lado, intelectual público do outro. Essa é a marcação dele. Né? Acho que, para nós, que vale o que é exemplar nesses intelectuais de que agora sucedemos, né, é continuar com isso, né, seguir com isso, manter esse espírito, levar essa tocha à frente das novas gerações, né, não converter a nossa disciplina em algo morto, né, dar vida à nossa disciplina, dar alento à nossa disciplina, mostrar que a ciência importa, não só a ciência natural, a nossa ciência importa. Ela nos faz pensar sobre o aqui e agora, né? O que fomos e o que queremos ser. Nós não queremos mais ser como o que fomos. Não. Agora, para isso, vamos ter que palmilhar ainda uma longa trajetória, né? Porque nós estamos afundados no pântano do nosso atraso. Não tenho palavras de otimismo para terminar as minhas malditas considerações. Não. Tem que falar de luta, né? De resistência, que temos feito, né? E que devemos continuar. Olha, Elizabeth Balbachevski, muito obrigado. É isso. Obrigada, professor. Finalmente, eu passo a palavra ao professor Moisés para as suas considerações finais. Eu acho que estamos aqui todos muito sensibilizados por essa homenagem. Essa homenagem a um grande lutador da democracia e da ciência política no Brasil. Professor. Eu tenho pouca coisa para dizer de final, depois da leitura que eu fiz do meu texto. São poucas coisas, mas eu acho que os meus colegas, a Maria Hermínia e o Werneck, chamaram atenção para algumas coisas importantes que é preciso enfatizar. De um lado, esta dimensão do Verfort como homem público, né? Eu poderia ter feito aqui uma apresentação que fosse mais longe na discussão do que foi o centro, o foco principal da atuação do Verfort no Ministério da Cultura durante 8 anos. Não era comum no Brasil você ter um ministro da Cultura que permanecesse tanto tempo. Permaneceu no governo do professor Fernando Henrique Cardoso, não é? Mas o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que o Verfort levou às últimas consequências a percepção que ele tinha trazido para o debate a partir das questões do populismo,
do reconhecimento das diversidades da sociedade brasileira, para afirmar uma política de apoio à diversidade cultural. Foi a primeira vez que o Ministério da Cultura, por exemplo, deu alguma importância, inclusive com medidas administrativas de apoio, por exemplo, a terreiros da tradição afro-brasileira na Bahia. Não é? Mas, além desta valorização da diversidade, foi uma sucessão de questões. Ele relembrou, por exemplo, a presença da comunidade judaica em Pernambuco, particularmente em Recife, que depois, com a expulsão dos judeus, acaba sendo personagens que tiveram um papel de fundação de Nova York, muito importante. Então, esse reconhecimento da diversidade cultural, de padrões diferentes, foi muito importante na política que se desenvolveu no papel do VEFOR, no papel público do VEFOR como ministro. A valorização da diversidade cultural tinha uma contrapartida que era a democratização do acesso à cultura. Isso foi um ponto, digamos, central da sua administração. Mas eu quero chamar a atenção também, de maneira muito rápida, para uma outra coisa. Nós, eu digo, o VEFOR e eu, vínhamos trabalhando, de alguma maneira, refletindo criticamente, por vezes buscando pontos de contato na nossa participação comum sobre o que ocorreu e o que vem ocorrendo no Brasil. E a pergunta que, de alguma maneira, foi ficando desses debates, que estava nos motivando a preparar um novo projeto e, portanto, um novo livro, era a ideia de que talvez a gente devesse, a esta altura, fazer um balanço mais crítico do que nós estamos acostumados a fazer, do modo como se organizou o sistema político brasileiro 200 anos depois da independência. Era um tema que estava presente e que, de alguma maneira, nós iríamos trabalhar sem ter parte-pri num sentido negativo, de negar uma ou outra interpretação, mas, ao contrário, de olhar comparativamente e, eventualmente, ter ideias, ter noção de quanto se pode avançar o conhecimento nessa discussão. Não é? Agora, num certo sentido, eu perdi o parceiro para essa tarefa. Então, de alguma maneira, é uma falta muito grande, me emociona. A perda do VEFOR é emocionante, porque nós nos comunicávamos, falávamos quase toda semana, sempre, de alguma maneira, procurando entender o que estava acontecendo. E isso que apareceu nas falas da Maria Hermínia, do Werneck, que já tinha aparecido de manhã também na fala da Lourdes, era muito presente no VEFOR. A ideia de que, de uma maneira comedida, discreta, nós temos responsabilidade sobre o que está acontecendo. E a responsabilidade era, fundamentalmente, de produzir conhecimento para entender, digamos assim, os pontos mais desafiadores da conjuntura atual. Então, eu guardo isso como parte do legado que, de alguma maneira, foi deixado pelo VEFOR. Mas eu quero aproveitar essa ocasião também para agradecer a participação do Departamento de Ciência Política, do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, ao lado do Grupo de Pesquisa da Qualidade da Democracia do IEA, na realização deste evento. E agradecer ao diretor do IEA, Ari Plonsky, mas também aos nossos colegas da área técnica, do pessoal que faz, digamos assim, a retaguarda para que esses eventos ocorram. A Cláudia, o Aziz, o Sérgio e outros colegas nossos. Muito obrigado a todos e muito obrigado pelos que eventualmente nos acompanharam e que devem ter, de alguma maneira, compartilhado a experiência que foi esse período da nossa mesa de hoje à tarde. Muito obrigado ao Werneck, muito obrigado à Hermínia também. Obrigada a todos. Com essas palavras emocionantes do professor Moisés, nós encerramos nosso seminário, a nossa homenagem ao professor VEFOR. Obrigada.